Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e nessa oportunidade eu tenho a alegria, a honra, a felicidade de estar trazendo aqui uma pessoa que eu conheci há pouco tempo atrás, mas que eu admiro muito e sigo nas redes sociais, que é uma líder rural, expoente e que está fazendo um trabalho muito bacana, certo? Então, eu tive a felicidade, por indicação de uma outra pessoa, fazer o contato com ela e felizmente agora deu certo de trazê-la aqui, certo? E interessante, né? Ela trabalha com o segmento sucroalcooleiro, então está trazendo aqui para nós um combustível sustentável, etanol, e está trazendo açúcar para adoçar a nossa vida nesse tempo de tanta incerteza, né? De tanta preocupação aí com trampulência. A gente traz um alento aí então para a gente. E eu estou falando aqui da Aline Centinari, certo? Uma produtora rural, sucessora. E eu não vou ficar falando muito aqui não, né? Eu vou deixar ela falar que tem toda essa propriedade, todo esse trabalho bacana que ela vem fazendo. Então, Aline, estou muito feliz, muito honrado de você estar vindo aqui para a gente bater um papo e você contar um pouquinho do trabalho que você está fazendo, de toda essa transformação, de uma palavra hoje que está sendo muito falada, que é a tal da virada de chave, né? A virada de chave. Então, você vai contar um pouquinho para a gente, né? Estou feliz de você estar vindo aqui, de compartilhar um pouco da sua experiência de vida, o trabalho que você vem fazendo, muito bacana, certo? Então é isso, né? Seja bem-vinda, muito obrigado e fale um pouquinho de você para nós, né? Olá, Ronaldo, prazer imenso falar com você finalmente, né? Conseguimos agendar, me perdoa, o nosso bate-papo. Muito feliz pelo convite. Mais uma conexão maravilhosa que a minha amiga Sônia Bonato trouxe. Um abraço para ela, né, Sônia? Um abraço, Soninha. Olha lá, mais uma vez você cruzando os caminhos de pessoas tão queridas, né? Que se tornam amigas pelo agro, né? Foi por isso que eu falo, o meu propósito cada vez mais sendo renovado, encontrando pessoas maravilhosas com também propósito, no sentido de trazer informação e conectar, né? Boas conexões. Que bom, agradeço aos elogios aí, né? Iniciais, a admiração é recíproca, né? E de pessoas que querem fazer isso, contar as nossas verdades do campo, né, Ronaldo? Que a gente precisa fazer isso, trazer as nossas verdades, especialmente em momentos de trampo. Como é que você falou o termo que eu adorei? Trampulência. Trampulência. É turbulência, né? Mas do efeito Trump, né? Exatamente, eu adorei. Em momentos como esse, mais do que necessário mostrar que a gente continua aqui, né? Eles brigando, batendo cabeça, mas o agro não para e a gente continua no nosso dia a dia, alimentando o mundo e dando razão, né, para as pessoas, né, que fazem o agro acontecer. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito bem, seja bem-vinda. Assim, uma coisa agora, que eu vi, desculpe, eu estou vendo aí que você tem uma correntinha muito interessante, né? E eu olhei assim, falei, não sei se isso é invasão de privacidade, mas, que bacana, parabéns, gostei muito, desse adereço que você colocou, uma corrente onde você coloca um trator, né? A gente vive isso, que é uma máquina que simboliza, o desenvolvimento da agricultura, que simboliza a produção de alimentos para colocar à mesa das pessoas pelo menos 3 vezes por dia, né? Isso é uma função muito nobre, né? E que muito nos honra. Então, parabéns, gostei. Cada um, a gente coloca, às vezes, uma imagem, uma outra coisa, uma figura, sei lá, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi, falei, que bacana, parabéns. Obrigada, Ronaldo. Esse tratorzinho aqui, ele é especial 2 vezes. Ele representa a minha vida, o meu propósito hoje, e ele foi
presente de Dia das Mães, né, da minha filhinha esse ano com meu marido. Eles falei, nossa, vocês acertaram muito esse ano, viu? Que bacana, parabéns para eles, né? Você que É, ganhou e é, parabéns para eles que tiveram essa criatividade, né? sim, É um sim. Eu alterno, símbolo. na verdade, Ronaldo. Eu falo que assim, a gente é do campo, mas a gente não vive vestida, né, com a roupa que eu uso lá na roça. Mas eu falo que sempre haverá sinais de que eu sou Sim, do claro. campo. E eu alterno o tratorzinho com a cana de açúcar, que eu também tenho um brochinho da cana. Que Então, bacana. depende do espírito. Mas esse aqui, ele é especial mesmo, porque ele é um presente de quem realmente me conhece. É, eu imagino que daqui a pouco esse trator vai ser movido a etanol, se já não for, Se Deus quiser. né? Muito bem, mas fala um pouquinho para nós, né? Bora lá, deixa eu te Quem contar. é, quem é a Aline Centinari, né? Fala um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional. Conta, nós queremos saber. Sempre aqui a gente começa, né? Como nós somos contador de história e a gente está aí nessa rede, né, do bem, que eu chamo rede do bem, né? Que É, a, com certeza. a Sônia acabou fazendo esse contato, me passando, e a gente vai ampliando, né, essa rede, essa corrente, né? Eu prefiro chamar rede do bem, mas conta um pouquinho de você para a gente. Ronaldo, eu sou a Aline Centenari, como dito, filha de um agricultor e de uma professora, né, que cresci no canavial, digamos assim, com meu pai plantando cana desde sempre, que eu me conheço, fazendo outras atividades em paralelo, na verdade, não era a principal fonte de renda da família, mas ele, assim que teve a oportunidade, ele começou a plantar cana e a cultivá-la para relembrar da origem dele, né? Que nasceu no sítio, lá na roça, com meu avô fazendo rapadura para vender na cidade. Então, ele tinha esse propósito, então eu cresci no meio disso, né? Minha mãe professora, ensinando os valores dentro de casa, e meu pai mostrando o que era lá o dia a dia na fazenda, né? Mas não era uma intenção seguir nenhum dos passos, então eu me formei em Direito, sou advogada, fiz mestrado em Direito Constitucional, dei aula, lecionei por bastante tempo, né, porque eu achava que eu ia seguir os passos da minha mãe como professora. Trabalhei para bancos, advoguei bastante tempo no mercado, mas então eu comecei a conhecer realmente o que a gente tinha. Nesse tempo, meu pai já tinha profissionalizado a produção de cana-de-açúcar, formado uma empresa, né, que é a Agricana, que atua nela aqui, inclusive hoje, aqui na sede, e que está a vias de completar 25 anos. Qual cidade, Aline? Nós estamos em Macatuba, interior do estado de São Paulo. Estou a 330 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo. Perfeito. Então, trabalhei, comecei por conta de uma força maior, que foi a usina em que a gente entrega a cana, de questionar sobre sucessão. Eles trouxeram a gente para a usina para conhecer o negócio. E foi nesse conhecer o negócio que eu falei, poxa, a gente tem algo que realmente é profissional. O que eu faço no mercado, eu posso agregar aqui também, né? Então, foi conhecendo a produção, a profissionalização, o número de famílias que dependia, mas principalmente o propósito que a nossa empresa tinha, eu me interessei pelo assunto e aí realmente aconteceu a virada de chave e eu vim trabalhar com meu pai. Então, de advogada, de mercado, de negócios, de banco, eu vim parar de volta aqui para casa para cuidar da cana-de-açúcar. Que bacana, as raízes. Voltou às origens, mas é Exatamente. interessante, né? O seu sobrenome, eh, não tem como a gente pensar que é descendente de italiano, né? Seus avós, bisavós vieram na migração? Vieram na migração, meu avô, até por parte de mãe, né? O meu avô paterno já não tão próximo, né? A ligação direta com a Itália, mas o meu avô materno veio no navio vindo da Itália, né? Ah, Então, igual meus bisavós, então. somos muito. Falo com as mãos, né, Renato? Exatamente. Falo com as mãos, falo pouco, falo baixo. Aí nem me fale. Aqui em casa É isso. eu trabalho em home office e a patroa de vez em quando fala, baixa o volume aí, né? Porque Então, a gente não consegue baixar, né? não consegue, não tem jeito. Mas faz parte, né? Eu acho que
É, é, é característico, está no DNA, né, Aline? Exatamente, Que bacana, exatamente. E muito. cuidar da terra também, né, Ronaldo? Exato, Querer exato. cuidar da terra também. Eu acho que isso veio na imigração, né? Veio esse amor pela terra e a alegria de fazer, né? Exatamente. Eu acho que muito isso do Brasil a gente vê hoje na colonização no sul do Brasil, centro-sul, né? Pegou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, um pedacinho talvez de Minas, depois o pessoal migrou para os estados aqui do centro-oeste, mas veio essa garra e veio alegria também, né? Porque mesmo com pouco a gente se diverte, né? Nossa, nem fale, mesmo com geada que acontece, mesmo o ATR que caiu, a gente tá sorrindo, fazer o quê? Precisamos, né? Exatamente. Eu lembro bem da minha infância quando você falou aí, né, da rapadura, certamente tinha o melado de cana, que Sim, delícia, né? Eu vivi isso, né? E sim. como assim italiano, aquela polenta, né? Ah, esse é Feita. o meu prato predileto com frango, claro. Nossa. E então nem fale, mas vamos lá. Vamos embora. Isso, a memória afetiva faz a gente voltar lá na história, né? Que bacana Muito. isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Esse é o nosso país, né? Que foi construído e é construído por imigrantes, né? Com suas culturas, suas raízes. Essa memória afetiva e né, esse adendo sobre os imigrantes italianos, eles foram, inclusive, essa história, ela foi bastante relevante para a minha decisão de ficar, viu, Ronaldo? Parece besteira, mas eu estava aí no Rio Grande do Sul, conhecendo algumas vinícolas, né, lá Sim. em Bento Gonçalves, e mais no sul do país, perdão, né? E aí eu conheci uma vinícola que com um nome muito forte, que tem o poder de chamar as bebidas dela de champanhe, né? Uhum. Mesmo estando fora da França, por decisão judicial, então ela é a única que pode isso no Brasil, mas que perdeu muito a qualidade e o espaço no mercado brasileiro por conta da sucessão. Sim. Né? Eu me lembro que eu estava lá no meio das férias, jamais pensando no que estava acontecendo aqui na empresa, ainda naquela fase, fico ou não fico, será que eu não vou retroagir, voltar para casa, voltar, né, fazer uma coisa que eu não fiz, mas ouvi a história deles, dizendo que o pai não passou para as filhas, passou para os genros que não tinham vivido a história de plantar a uva, de produzir a produção dos vinhos. Eles venderam, saiu do poder da família, começou a popularizar, colocando o gás, colocando açúcar no vinho, né? E aí se perdeu a história. O Então eu vínculo, né? Perdeu o vínculo. Exato. E aquele dia, eu não sei se era um pouco do álcool também que eu estava provando lá, mas eu lembro que me emocionou. E eu falei, cara, não posso deixar isso acontecer. É. Que é o exato exemplo. Meu pai, 3 filhas, mulheres não conectadas ao ramo. Se eu não abraçar, ou uma de nós não abraçarmos, vai cair na mão de terceiros que não têm isso, não passaram a infância fazendo piquenique no canavial, embaixo do pé de manga no meio do canavial, entendeu? Passear de trator de domingo era a diversão nossa enquanto criança, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar. Então, Parabéns pela sua decisão, porque é foi isso. maravilhoso ver isso, né? É, Foi dessa forma que aconteceu o insight, o start inicial, sabe? que bacana, muito bom. Excelente. Então, você está falando um pouquinho, né, como você se tornou produtora rural, né, de cana-de-açúcar. Então, você pode, se quiser, falar um pouquinho mais disso, que eu acho tão bacana, tão rico, né? Porque Exatamente. às vezes a gente pensa assim, estou voltando para casa, sou um derrotado. Não, 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 não. Né? Vai começar o seu processo de virada de vitória, né? Porque eu acho que assim, a gente pensa assim, quando a gente pede ajuda, a gente acha que é fraco. Mas a maior decisão, a maior força é quando a gente admite, né, que precisa de ajuda para fazer as coisas, precisa de conhecimento, precisa de entendimento. Exatamente, falou tudo. A decisão de ficar teve essa discussão interna, né? Se me reconectar, me reconhecer, rever as minhas origens e respeitar elas, sabe? Por uma fase, eu gostava de dizer que meu pai era empresário,
porque existia um pouco isso, o agricultor não tinha esse poder que ele tem hoje. Eu acho que isso se deu depois, principalmente, da pandemia, né? Esse respeito Sim. que o agricultor tem. Então, eu cresci com aquela coisa, tanto meu pai e a minha mãe, você precisa se formar e ser alguém na vida, vai ser alguém na vida, mas poxa, eu já estava sendo, me transformando em alguém na vida com os valores que eu tinha, né? Cansei de ver meu pai chegando todo sujo de terra, depois de salvar fogo de canavial, em festa de aniversário nosso, entendeu? Uhum. Sair para ir lá com o dia canavial. Então, isso é valor que eu já aprendi, né? Então, a decisão de ficar foi só falar, Aline, não, esses são os seus valores e lá você tem muito a acrescentar. E aí me reconhecer como profissional. Eu falo que a sucessão, que no meu caso ela não foi planejada e ela não tem uma estrutura muito definida, Ronaldo, eu todo dia desenvolvo ela, né? Porque cada dia é um aprendizado diferente aqui. Eu vejo as minhas limitações e o que eu preciso buscar, né? Mas eu falo que ela tem 3 pilares, que é a família, o próprio negócio em si, né, da parte técnica do negócio, que eu sou advogada, eu não sou agrônoma, e eu mesma. São os 3 pilares que eu tenho que sustentar todos os dias para estar aqui, né? A família, minha mãe por várias vezes falou, você não está atrasando sua vida, e se parar esse negócio, como é que você vai voltar para o mercado? Você não está se atrasando, voltando para Macatuba, né, uma cidade de 15, 17 mil habitantes, você não está se atrasando, voltando para cá? Então, até esses questionamentos dela me deixaram mais fortes, porque eles me faziam pensar, né, Sim. e me reconhecer como uma profissional que sim, que agora lidando com o campo, com o que acontece lá no campo, né? Então, eu não acho que eu estou fora do mercado, eu estou cada vez me sentindo mais forte. Eu falo que se resolver um dia não mais produzir, porque isso acho que é um pouco de todo agricultor, vou vender tudo isso aí, não quero mais saber. Meu pai, acho que, olha, umas 7, 8 vezes no mês ele fala isso para mim, tá, Ronaldo? Que ele vai vender tudo, que chega, essa dor de cabeça. Então, a gente passa por isso também. E eu já entendi que não vai. No começo eu tinha um frio na barriga, mas agora não vai, porque é a paixão que tem, como ele fala, que a unha, com a terra grudada embaixo da unha que tem, não vai fazer isso, sabe? Então, tiveram muitos questionamentos, e ainda acontece, né? Um dia que tem uma geada forte, e aí acontece aquela, né? Sim. Uma perda grande, enfim, um prejuízo grande. Aí tá vendo só, vai, volta lá para que você fazia. Poxa, isso faz parte da dificuldade, né? De ter uma indústria a céu aberto. É verdade. E você falou uma coisa muito interessante, né? Que dentro da pedagogia, a gente fala muito que é você construir, né? Você falou bacana, olha, eu que mexo com plantio direto, são 3 alicerces, né? Ou 3 fundamentos no plantio direto, certo? E você falou que bacana, a gente associa. E essa construção é tijolo sobre tijolo. Então, né, você consegue fazer uma casa na rocha porque você tem alicerce, você tem base. Essa base é a família, são os valores. Mas Uhum. depois, né, você vai construir dia a dia, você vai colocar um tijolinho, né? E não vai parar nunca, certo? Porque a Nunca, não gente vou não parar vai parar nunca. nunca. Eu sou Claro, muito grata de aprender todo dia ao lado do meu pai. é, Não foi planejada, mas ainda bem que não foi forçada essa sucessão, né, Ronaldo? exatamente. Porque ele está aqui com tudo, Que bacana, ensinando todo dia. bacana. E às vezes, é claro, né, vem o cansaço, mas quando a gente cansa, para e descansa, mas É não, isso não mesmo. desiste, não desiste, né? Não Porque desiste. uma coisa, né, que a gente vê isso, que você falando, a gente sente no agro, e a cana, né, é uma planta que tem fibra, né? Fibra, bagaço de cana é fibra, mas está a gente tem fibra. Nós do agro, né, temos fibra. Então, não é qualquer sopro, qualquer vento, né, Nossa, que derruba a que gente, não. derruba a gente, não. A gente tomba, É mas exato. levanta. Põe a tomba, mas ainda continua doce, né? Exatamente, é isso aí. Que bacana. Então, muito bom. Aline, como foi, né, que você resolveu atuar com rede social? Foi por acaso, foi por necessidade, foi oportunidade? Conta para nós.
né? Ronaldo, eu aqui no começo, né, como eu disse, não foi tão fácil e simples. É, trabalhava de uma forma muito workaholic, aquela coisa, né? Então eu sempre tinha uma adrenalina, sempre tinha meta todo dia. Então, quando eu vim para cá, para a Agricana, foi muito lento, muito moroso. No começo eu ia no correio, no banco, fazia essas coisas com meu pai, né? Eu tinha que encontrar o que eu podia agregar aqui dentro. Então, foi muito devagar, né, a passos lentos. E aí eu comecei a me conectar com pessoas. Eu falei, eu preciso encontrar alguma coisa que me dê um entusiasmo já para continuar, né? Para que quando eu estiver cansada da situação, eu possa descansar fazendo algo que me dê um friozinho na barriga, né? Então, como eu participava muito de congresso, porque eu, por ser mestre em direito, eu escrevia muito artigo, publicava, ia lá, apresentava. Falei, cara, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa disso no agro, né? Conectar o que eu estou fazendo hoje para eu continuar participando. Eu gostava daqueles eventos e tudo mais. E aí eu comecei a conhecer pessoas envolvidas. A primeira delas foi a Sônia, né? Então a Sônia, ela é embaixadora e a mãe do agro, mas ela é a minha mesmo do agro, porque foi a primeira pessoa que eu conheci. E fomos para um congresso, lá eu gostei, falei, poxa, mas o que eu percebi? Que ninguém falava de cana-de-açúcar e ninguém falava do nosso interior do estado de São Paulo, né? Eu fui para diversos eventos e não via isso, né? E aí eu falei, poxa, mas precisam ver a nossa cara. O estado de São Paulo, especialmente a minha região, é a maior produtora de cana do país e ninguém fala da gente. Acredito eu, hoje vendo, porque a cana-de-açúcar é etanol e açúcar, que todo mundo pensa, né? Sim. Não nos outros subprodutos. Então, como ela não vai direto para a mesa, digamos, como uma hortaliça, um legume, enfim, as pessoas, parece que ela não é do agro que vai para a mesa, sabe? Mais ou menos assim. Sim. Então, foi nesse momento que eu falei, vou falar de cana, né? As pessoas precisam conhecer a minha cana. Eu quero levar o meu interior para esses lugares, para esses eventos. E aí, conhecendo as mulheres do agro, a princípio, principalmente, elas começaram a me apoiar. Aline, você tem que trazer sua cana, você tem que defender a sua bandeira da cana, né? E foi aí que eu comecei, e aí fui encontrando o meu propósito. Como eu gosto muito de falar, eu falei, poxa, eu acho que eu posso ser, sim, uma comunicadora do agro que conta a minha verdade, que conta o dia a dia de quem produz cana-de-açúcar, né? Eu falei, tá, mas todo mundo já tem um monte de gente que faz. Tá, mas tem um monte de gente, mas nenhum conta a minha verdade, né? Exatamente. Então foi aí que eu comecei, e aí, a hora que eu vi, tinha sentido para as pessoas, o engajamento aconteceu, eu comecei a ter resultados, convites como esse de hoje para participar e falar da cana, falar da sucessão. Falei, nossa, achei mais uma coisa que faz sentido para mim. Muito bom, bacana. Parabéns, né, por Obrigada, obrigada. essa sábia decisão, essa escolha, né, de mostrar isso. A gente do agro, né, é tão repetitivo, né? Eu falo isso, minha esposa já falou para mim, mas toda vez você fala essa história da galinha e da pata, né? Mas é que eu também aprendi que a gente só presta atenção nas coisas quando a gente ouve pela terceira vez, né? Antes a gente não presta atenção, mas né, a gente não fala da gente, né? Ou quando fala, fala para a gente mesmo no Sim. agro, né? A gente prega para convertidos, Exatamente. né? Então nós precisamos mostrar para a sociedade, né? A pandemia foi uma coisa, né, tão terrível, deixou tantas marcas no mundo para as pessoas, né? Perda de pessoas queridas, dificuldades, mas ela mostrou também, né, que a gente pode até viver sem celular um período, né? Sem Uhum. shopping, mas sem alimentos a gente não pode ficar, certo? E mostrou esse valor do agro, mas a gente, na verdade, né, era como a pata e a galinha, né? A gente era a pata da história, porque a gente bota um ovo maravilhoso, maior, mais nutritivo, né? Mas Dura, ninguém. dura mais, mas a gente não faz propaganda desse ovo. Você não vê a Isso. pata cantando depois que bota, mas a galinha, né? Ela fala para o mundo inteiro, para o terreiro inteiro que ela botou, fica 2 horas fazendo marketing do ovo dela. E qual é o ovo que a gente consome? O ovo da galinha. É. Né? Então, muito legal isso, né? Você ter percebido isso, entendido nesse espaço, apostado nisso
e hoje, né, está fazendo a diferença. Então, né, fantástico, fico muito feliz. Eu sei que, obviamente, você enfrentou desafios, assim como você, quando volta, né, para a fazenda, para a propriedade, para a empresa, aí o pessoal fica assim, né? Mas aquela menina, né? Volta para cá agora e começa a querer dar ordens. Aqui não é bem que é ordem, né? Mas passar regras, passar orientação. Eu imagino que também na comunicação você enfrentou desafios, né? Não, na comunicação, aqui na empresa, sempre tem, né, Ronaldo? Faz parte do dia de não ter uma emoçãozinha, não tem graça, né? Exatamente. E aí é onde que a gente mostra a força, que a gente enfrenta elas. Mas eu falo que é o tripé mesmo, aquele que eu repito ele, né? Porque eu enfrento aqui na empresa a dificuldade. Quando eu cheguei, eram só exclusivamente homens e eu era a primeira mulher chegando aqui, né? Tinha a nossa ajudante da limpeza, que nem era contratada, ela vinha uma vez, duas vezes na semana. Então, era eu. Eu cheguei sendo filha do dono, que não é agrônoma, e ela veio fazer aqui, né? Então, eu precisei mostrar para eles que eu não vim para fazer nada que já não se fazia aqui dentro, né? E o que eu queria era só trazer coisas novas em que eu já tinha visto no mercado e que podiam ser aplicadas aqui, né? Eu comecei muito na gestão de projetos e processos, que era uma das minhas especializações. Falei, cara, se eu não tenho nada para fazer aqui, se eles acham que eu não tenho nada, eu vou dar uma olhada nos processos para ver o que eu posso ajudar aqui, né? E eu lembro que o primeiro detalhe foi a gente estava com um déficit na entrega da meta e eu era movida por metas. E aí eu falei, pai, mas como que entrega? A gente só planta cana, não dá para errar a meta de entregar cana, né? E aí era um problema de balança dos veículos de transporte lá, da lavoura. E assim, a gente resolveu com um cronômetro, entendeu? Custou R$30, e aí eu ganhei respeito, porque, nossa, olha, ela ajudou, né? Então, começou com essas dificuldades de ser mulher, de chegar como filha do dono, mas meu pai já estava me respeitando enquanto profissional, acho que foi necessário esse meu tempo no mercado, Sim. então ele me respeitava, mas procurava mais ouvir do que dar palpite. Aqui na empresa eu gosto sempre de reforçar, porque é algo que ele fala, eu bato sempre na porta dele para entrar. Tem ocasiões que eu nem falo, meu pai pediu, né? Se as pessoas não conhecem, falam, o seu Cláudio que pediu, para não mostrar que não é isso, né? Não levar muita coisa para casa. Ele quer falar, às vezes, eu falar, escritório estou fechado agora, né? Eu estou almoçando, eu estou na função filha, mãe, às vezes. Então, essa dificuldade, treinamento diário para esse respeito. E para a família também, outro desafio de mostrar para minhas irmãs, eu não estou tirando de ninguém, e não é isso, eu estou buscando o que é nosso, e todo mundo pode aprender, mesmo não estando aqui, conhecer do nosso negócio, né? E eu mesma, perdão, tem dia que eu falo, putz, será, cara, de novo? Hoje eu já não penso mais tanto, né? Venho na segunda-feira muito feliz para ver qual vai ser o grande desafio da semana, né? Se é um dos pilares ou é só alguma coisa que aconteceu lá no campo. Mas tem, e na comunicação também, né? Principalmente quem conhece a gente. Nossa, mas você está fazendo isso? Eu tô, filha, eu tenho que conhecer. Meus amigos não sabiam o que eu fazia, na verdade. Trabalha lá com o pai dela. Quando eu comecei a me comunicar, nossa, mas você vai na roça? Nossa, mas você anda na estrada de terra? Pois é. E aí eu assumi esse papel mesmo. Tem dia que eu chego para buscar minha filha na escola, eu falo que eu tô traiada, sabe? Sei. E aí eu falo, gente, não, eu vou muito feliz, eu quero que ela reconheça isso, que a mãe dela faz um trabalho diferente do que as outras mães lá da escola, entendeu? Que bacana, legal mesmo, muito bom. Poxa vida, isso é maravilhoso, né? E vou lembrar aqui, né? Você falou da Sônia, é a Sônia Bonato, né? Para a gente identificar. A Sônia Bonato, um abraço para ela. Mediadora mesmo e mãe da galera do agro aí. Eu falo, encontrei a mãe. É a madrinha, né? Muito, muito. Muito bem. Isso é muito legal do agro, viu, Ronaldo? Que eu senti, você sempre conecta e você sempre vê pessoas querendo puxar junto, sabe? Não, vamos também.
eu não senti uma competição real quando você está num evento, em algum lugar assim, não, todo mundo quer, tá, vem contar você o seu aqui, sabe? É muito bacana isso, é do agricultor mesmo. Acho que vocês têm uma facilidade em relação a isso, né? Porque você está falando aí da sua atuação na gestão, e me imagino que RH também, né? Vocês têm esse dom, né, de cuidar de mais de uma coisa ao mesmo tempo e perceber detalhe que a gente não consegue, né? Não tem jeito, é habilidade, né? É uma coisa Habilidades femininas. nata, mas eu queria saber assim, né, que lições que você, né, pode compartilhar desse aprendizado com as atuações que você está fazendo nesse trabalho de comunicação das mulheres do agro, né? Porque até pouco tempo atrás não acontecia, né? Mas a gente está vendo agora, assim, felizmente, né, uma explosão. É, a gente, todos os eventos, né? Vocês têm um evento nacional, né? AgriShow, né? A gente teve lá, viu o espaço gigante das mulheres, certo? E em outras feiras, a gente está vendo aqui na nossa própria feira, Agro Brasília, né? Esse ano teve um espaço dedicado às mulheres, quer dizer, as mulheres estão ocupando esse espaço com maestria, né? E não é como você falou aí, não é porque você é filha do dono, é pela sua capacidade, né? Você não tem privilégio, vocês estão, é uma conquista, né? É mérito. Então, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas lições que você pode compartilhar desse aprendizado. Nada, sem dúvida. Eu falo que o agro, aprender a falar, viver o agro e mostrar o agro, a maior lição para mim foi que o agro é feito de pessoas. E é isso que eu tenho buscado falar mesmo. O agro faz parte do nosso ciclo da vida, né? Ele não é só a máquina lá e na roça, não. São as pessoas que fazem ele acontecer. Por mais que a gente automatize e tenha robôs e drones e tudo mais, a gente precisa das pessoas pensando, planejando, fazendo acontecer. E quando se planta, se colhe, você leva para a indústria. Lá tem pessoas que são do agro porque elas transformam aquilo e levam para a mesa das pessoas. É uma cadeia muito grande, faz parte do ciclo da vida da gente. Então, eu tinha uma questão, vou contar a minha verdade do agro, que eu vivo no dia a dia da cana. Mas o que eu quero mais ainda hoje falar é essa lição minha mesmo, de que o agro, ele faz parte do ciclo da vida da gente, ele é a nossa vida. Em qualquer coisa, a roupa que eu estou vestindo, ela, graças ao agro, né? Café, a água, a nossa refeição, pelo menos 3 vezes ao dia, a gente faz muito mais, né? Porque é o morango do amor, que está todo mundo vidrado, ele é do agro, não é? É um doce no meio da tarde, ele vem do agro. Hoje é sexta-feira, o professor Roberto Rodrigues fala cerveja, né? Vem do agro, tira gosto. Ontem à noite, tomei uma cervejinha com meu marido, eu falei, estamos tomando agro, né? Ele falou, você tá muito, eu falei, mas olha como ele é real. Então, o meu desejo, como lição que eu aprendi, de tirar essa conclusão de que faz parte do nosso ciclo, é não falar só para quem é do agro, é converter novas pessoas a enxergar isso, né? Que faz parte do dia a dia da gente. E fora as lições de que liderar e conduzir a gestão não é dar ordens e delegar, ela é viver e escutar as pessoas, né? Então, assim, todos os dias são lições grandiosas que eu tiro aqui, né? Na gestão. Eu falo que os funcionários aqui, a empresa vai fazer 25 anos, faz 9 que eu estou aqui. Tem gente que está desde a fundação, então, assim, eles são muito mais superiores, né? Hierarquicamente superiores a mim pelo tempo que eles têm. Sim. Né? Então, eu respeito isso, eu preciso aprender com eles. Então, essa é uma lição gigantesca. Eu estou mais para aprender, sou mais trainee do que para ensinar a eles alguma coisa, né? Então, isso é maravilhoso no meu dia a dia, né? Eu encontrar um propósito no meio disso tudo, aprendendo isso tudo, tem que ser muito grato, né? Por isso. E fico muito orgulhosa que todo esse trabalho, esse meu dia a dia, ele tem sido reconhecido, né? Reconhecido não só nas redes sociais, mas podendo participar de congresso, podendo participar de debates, podendo participar de podcasts.
Isso é maravilhoso. Eu sou muito grata mesmo. Eu posso dizer que eu sou privilegiada por tudo isso que eu tenho colhido. Muito bom, que bacana. Aline, a gente vai fazer assim uma paradinha, né? É um pit stop para tomar uma água, tomar um café, respirar um pouquinho, né? Vamos. E a gente volta. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, né, que é um fertilizante natural, que é multinutrientes, inclusive está indo muito bem para a cana, que tem selo IBD e está sendo usado para a produção de açúcar orgânico. Olha só. E traz resiliência para a broca, né? Tá melhorando, inclusive dando longevidade, viu? Ao invés de renovar com 5 anos, você pode renovar com 6. Olha aí, já rico em silício, né? E o silício não deixa o vento derrubar a cana, então evita tombamento, dá resiliência a estresse térmico e hídrico. Depois a gente conversa mais, mas um abraço para o pessoal da Gefoscal, né, que apoia esse trabalho de compartilhamento de conhecimento. A gente volta já. Olá pessoal, sou o Ronaldo Trescente do podcast Pode Integrar das lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante Gefoscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso podcast Pode Integrar, né, que eu tenho a honra de estar trazendo aqui a Aline Centinari, líder, produtora rural de cana-de-açúcar em São Paulo, nesse bate-papo aqui, contando um pouquinho, né, do seu protagonismo. Aline, né, dando sequência aqui, eu queria perguntar para você, né, em que momento que você percebeu que poderia transformar a sua vivência no agro, né, numa comunicação que trouxesse impacto, que fizesse diferença, né? É aquela história, não é ser mais um, é ser uma, né, que faz algo diferente, que faz algo marcante, né, que constrói um legado. Exato, que falou, realmente, você pensa, né, quando você começa a abrir seu Instagram e contar a sua vida, né, coisas que às vezes você não diria e de repente você está colocando na rede social, eu falei, não, eu vou contar a minha verdade do meu jeito, ela não vai ser igual a de ninguém, né? E ninguém fala da cana, como eu havia dito, a gente não vê falando muito de cana-de-açúcar em alguns eventos. Estado de São Paulo, meu interior, região de Bauru, Lençóis Paulista, Botucatu aqui, que a gente tem muita produção agrícola e não é mencionada, né, em congressos. As pessoas falam, não, precisamos levantar essa bandeira. Mas principalmente, Ronaldo, quando eu comecei a contar para os meus amigos, né? As pessoas, os pais dos amiguinhos da minha filha, mas você faz o quê, né? Que eram amigos novos que chegaram. Aí eles, nossa, é verdade. Então, quando eu comecei a ver que havia um interesse, que podia mudar a vida de muita gente, saber de alguma coisa, né? Agregar, principalmente para criança, quando você agrega valor para eles, né? Eu falei, não, isso pode transformar. Eu posso levar algo que seja transformador e que deixe história, né? Então, foi aí que eu falei, eu vou seguir com esse propósito também de comunicar e contar a minha verdade. Muito bom, legal. Imagino que talvez você conheça a Letícia Jacinto, da iniciativa De Olho no Material Escolar. Conheço ela, conheço as meninas todas aqui do nosso interior que carregam essa bandeira. Tenho me aproximado delas, Ronaldo, até porque eu criei aqui, comecei em Macatuba, né, nas escolas municipais, um projeto social meu. Eu sempre gostei muito de educação, eu acho que ela é fundamental para a gente conseguir transformar qualquer coisa, né, e eu queria fazer algo. O trabalho voluntário também sempre foi algo que eu participei desde muito jovem, né, diversos grupos eu já participei, né, de animação em hospitais lá, que a gente vai de palhaço, eu já fiz de tudo, né? E eu criei o do Campo ao Caderno,
em que eu vou para as Ah, escolas municipais aqui da nossa região para sentar com as crianças e contar para elas sobre a agricultura, né? Que a gente não é vilão, que a gente não está aqui para desmatar, a gente não está aqui para pôr fogo na Amazônia, muito pelo contrário, para trazer comida, para trazer a roupa que eles vestem, né? A cobertinha que aquece. o E açúcar do cafezinho, o açúcar do café, o açúcar do algodão doce. E tá sendo muito legal a experiência, porque é satisfação que a gente sente, né? E quando você vê a criança questionando, eu levei já uma vez uma cesta de frutas e verduras, daí eles perguntaram de onde eu tinha vindo com aquilo. Eu falei, eu vim lá da fazenda, né? Ah, tá, mas isso aqui não tem lá no mercado? Eu falo, tem, mas você sabe como é que chegou lá no mercado, né? Então, numa ação na escola outro dia, no Dia da Família, a gente plantou 400 mudas de alface junto com as crianças. E esses dias eu encontrei alguém que falou que a alface está brotando, eles plantaram mais, acho que alguma família que já tinha o hábito da hortinha em casa, né? Então, eu falo, cara, isso é gratificante demais. Então, eu quero me aproximar das meninas, né, do material escolar e fazer acontecer, gerar multiplicadores do campo ao caderno também, sabe? que bacana, muito bom. Uhum. É, depois você passe alguma coisa para a gente pode compartilhar, né, no Faço, nosso faço as canal, filmagens. né? Sim, agora eu É, estou pleiteando o patrocínio para as apostilas aqui com as empresas locais e chegar nas escolas particulares, principalmente, por exemplo, cidades maiores, Bauru, né, que é onde eu tenho a minha filha que estuda lá, principalmente lá, eles vivem um mundo, nós estamos a 50 quilômetros de distância, né, de Macatuba, onde a gente tem muita produção aqui, e que eles vivem um mundo totalmente diferente, entendeu? então, bacana, né? Eu estou pensando aqui, enquanto você vai falando, né? Eu estou viajando aqui, eu lembro esse ano eu fui conhecer o evento do professor Botão, que tem o podcast Chupa Cana Show, não sei se você É, conhece, né? Eu acho até que merece, eu vou sugerir para ele, não sei se você já passou no podcast dele, não, ainda né? não. Então acho que é tão bacana isso, porque ele é um professor, mexe com educação, e o evento que a gente teve esse ano é que é anual, é um mega evento, né? Que E fala muito nessa parte de gestão de custos cana, né? bom. Expedição custos cana. E eu tive a felicidade de participar, e ele gentilmente, uma figura, professor, né, me cedeu um espaço, a gente gravou um podcast lá no Que estúdio legal! do PSEG, Chupacana Uhum. Show, né? Lá, e foi fantástico. Então, acho que você merece esse espaço, eu vou sugerir para ele, Muito né? obrigada, eu fico muito grata. Grata Que você conte um pouco, né? Tem tudo a ver com cana, né, gente? Então, lá é por cana, a gente respira cana, né? E um abraço para ele, né, professor Botão. exatamente. Não, e teve lugares que eu levei cana para as crianças experimentarem. Esses dias, uma amiga lá de Ouro mandou: ai, Aline, o meu filho quer experimentar cana. Eu falo, gente, a gente é cercado de cana, não dá para acreditar, entendeu? Então, Olha, leva. isso me traz uma memória afetiva de novo, porque meu pai, a gente sentava ali, né, no banco, como diz o mineiro, na soleira da porta, né? Aí meu pai descascava aquela cana que às vezes era caiana, às vezes não era, porque a gente também fazia melado de cana, etc. Uhum. E aí então ele descascava, cortava, dava os pedacinhos para cada um, né? Um para outro. Então era aquela coisa de conversar. Nossa, isso é uma coisa, além de que, né, isso ajuda a fortalecer os dentes, né? Porque Pois você está ali é, mastigando, né? falei isso com a minha filha esses dias que eu levei aqui próximo à entrada da fazenda aqui, a gente tem um carrinho de caldo de cana e pastel, claro, né? Claro. Então eu falo, vai mudando a geração, mas a tradição é a mesma. A hora que sai de lá, fim de tarde, para comer um pastelzinho com caldo de cana. E esses dias eu levei minha pequenininha que estava de férias. Eu falei, chupa essa cana aqui que você precisa cuidar dos seus dentes, deixa isso fora. Exato, deixar o dente forte, isso mesmo. Por isso. E Muito, as pessoas começaram a criar um estigma disso também, viu, Ronaldo? E é um objetivo, falei que meus próximos conteúdos precisam virar nesse sentido, de que não é um terror comer, porque é por açúcar e tal, mas tem nutrientes também, tem coisa positiva, é natural, né? O caldo de cana, tem lugares que eu já visitei, eu sempre paro para dar uma olhada como é que está a venda do caldo de cana ali, para saber se tem alguma coisa diferente. Esses dias eu encontrei acho que chama misturadão o nome da bebida lá. E é com água de coco, com gengibre, limão e caldo de cana.
Cara, ele ficou sensacional aquilo, Maravilhoso, entendeu? só coisa boa, só coisa Não, boa. só coisa boa e do agro. É verdade, é verdade. É verdade, muito bom. É isso. Eh, bom, Aline, fale um pouquinho, né? Você tem uma identidade de uma frase que você disse que o agro está nas pessoas, né? Eu linko isso com o Eliseu Alves, criador da Embrapa, né? Que ele diz que o agro não é só máquinas, né? O agro é feito de pessoas. Então, tá, É, tem tudo a conta, ver. conta um pouquinho para nós, porque a gente, né? Isso que você está dizendo, que as pessoas vão esquecendo essa geração hoje que é tão urbana, né, que pensa que o leite está na caixinha, vem da caixinha, né, que os ovos estão na bandeja. E na minha época de criança, ia lá, a galinha botava, fazia a propaganda, né, que eu falando de Ela leite, vende o marketing dela. opa, tem um ovo lá, vou colher, né? Aí então já colhia, já trazia, a mãe fritava, a mãe cozinhava, né, fazia outra coisa. Então, conta um pouquinho, né? Por trás de tudo isso, realmente, né, tem pessoas. E eu lembro aqui uma outra pessoa que eu gosto muito, admiro, que é a Marise Porto Costa, da Fazenda Santa Brígida, modelo do sistema de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, né? Lá em Ipameri, Goiás, que tem um dia de campo. E numa entrevista que ela concedeu numa emissora, num programa, né, o repórter perguntou para ela, né? Por que que ao que você atribui o sucesso aqui da integração na sua fazenda? Ela falou as pessoas. Claro, né, conhecimento gerado pela pesquisa, pela Embrapa, mas, né, ela juntou pessoas de áreas diferentes, então juntou agrônomo, médico veterinário, zootecnista, engenheiro florestal, né, o gerente da fazenda, toda a equipe, e botou para trabalhar junto. Pessoas, pessoas, pessoas. Então, fale um pouquinho aí para nós, né? Exatamente. Na prática, quando a gente vai lá, o agro, a gente olha lá para o campo, esquece do escritório, que acontece muita coisa aqui. Eu falo que eu vivo mais no agro do escritório, né? Meu dia a dia mais aqui dentro da sede, né, administrativa. Então, o meu time que está aqui atrás de computador e planilhando e analisando dado e mandando informação lá para o campo, eles estão fazendo esse agro acontecer. Né? E isso foi despertando à medida que eu falava, não, eu sou do agro, eu não estou lá puxando a cana, né, cortando a cana, mas eu sou do agro, eu estou no escritório, o agro acontece aqui também. Claro, a gente tem que sempre enaltecer o trabalho deles, que estão lá todos os dias, 24 horas por dia, no meu caso, né? 24 horas tem gente lá puxando cana, cortando cana, levando cana, e gente moendo cana na indústria. Então, assim, são acordos, são conexões, coisas, pessoas que se cruzam e fazem esse agro acontecer. Então, para tirar daquela ideia de que vive de agro só quem está lá na terra cultivando, né? O agro, ele acontece no ciclo todo da vida das pessoas, do cotidiano. A gente tem grandes advogados que fazem acordos e conduzem essas negociações que conduzem o agro, né? E isso, nos movimentos das mulheres do agro, a gente tem puxado muitas mulheres, não, você é do agro também, né? Uma amiga minha que é advogada de uma empresa de insumos, né, agrícolas, aí ela fala, eu queria ir para o seu jantar, lá um jantar que a gente fez. Mas então vamos, você é do agro, você defende o agro, né? Você está Tem lá... contrato, tem agro, tem Tem contrato, tem agro, advogado. exatamente. Então, faz parte do cotidiano, né? Do dia a dia da gente, são pessoas. Então, por isso que eu defendo essa bandeira, assim, principalmente quando junta conhecimento, técnica, tudo num balde só, isso aí fica perfeito. Muito bom, ótimo. Você está falando aí, né? É assim, que contribuições que o fato de você, né, ser da área do direito, ter passado pelo direito como advogada, se especializado, né, que isso trouxe, para você na bagagem, né, que você acha que foi bacana, como uma contribuição para viver o agro, né? Olha, Ronaldo, se eu falar para você que foi a convivência com as pessoas, principalmente eu aprendi, eu tenho noções jurídicas de N áreas, né? Quando a gente faz o direito, você sai. Então, eu acho que isso contribuiu muito aqui no nosso dia a dia para cada vez mais profissionalizar as nossas relações internas aqui, né?
meu pai é da geração que é tudo no fio do bigode, né? As negociações, né? Tudo na camaradagem, é um terceiro que vem prestar serviço e passa 6 meses aqui dentro da empresa, sabe? Então, esses tipos de coisas eu comecei a olhar e a melhorar, né? Vamos fazer um contrato dizendo que ele é um terceiro, ele só está usando a sede, mas ele vem de um outro lugar. Enfim, para a gente profissionalizar as relações, principalmente. Tem um respaldo legal, né? Sim, exatamente. Então, assim, a gente foi se aperfeiçoando, foi trazendo mais cursos, especializações. Meu pai tem essa bandeira e eu gosto dela demais e quero seguir, que é a educação continuada aqui dentro da empresa, né? Então, sempre que é possível, a gente dá conhecimento, profissionaliza os nossos colaboradores. E a gente tem feito muito isso com o nosso profissional de RH, para que ele tenha bagagem o suficiente para sempre melhorar a condição de vida dos colaboradores aqui. A gente trabalha muito nesse sentido. Muito bom, excelente. Eu gostaria que a gente retomasse o assunto, né? Que você comentou na nossa primeiro bloco de conversa, que é o projeto do campo ao caderno, que você falasse um pouquinho mais dele, né? E como que assim como a De Olho no Material Escolar, que é uma associação que tem parceiros que apoiam, né? Se você já está criou um espaço para que possa ter adesão de empresários, de produtores, de Não, profissionais. é um embrião ainda. A única membro do Campo Caderno sou eu mesmo. Eu que vou para as escolas, eu que sento lá com as crianças, eu que vou para os eventos. Aí teve o Dia da Família que a gente fez a plantação, que foi o último. Eu chamei uns colaboradores aqui da empresa e falei, quem topar de voluntário lá comigo me ajudar vai ser bem-vindo, sabe? Porque eu ainda não tenho multiplicadores nesse sentido, mas é o meu propósito, né? Meu projeto agora para esse segundo semestre. Então, assim, eu fiz um ofício mais formal, eu vou atrás das empresas aqui do nosso município para tentar deixar a apostila mais bonita. Eu fiz ela, tal, o conteúdo, deixei bonita, orcei, agora eu vou atrás desses patrocínios para começar a ganhar corpo e ter espaço, entendeu? Então, para o segundo semestre, a minha ideia é trabalhar mais ainda nesse sentido, entendeu? Hoje eu estou sozinha, eu vou, e as escolas estão sabendo, então elas me ligam, Aline, você não quer vir aqui conversar com as crianças? Então, eu vou sozinha mesmo. Ainda sou pequena no projeto, mas o desejo é grande, viu? Muito bom. Uma saída, por enquanto, é fazer um clone seu, né? Para daí poder atender mais gente. Mas Exatamente. eu acho Mas que eu tenho certeza que nós vamos colher frutos desse projeto ainda. Eu estou bastante entusiasmada nele. Fui chamada para um bate-papo com mulheres na cidade de Piracicaba, agora no próximo mês, e um dos pedidos, né, do pessoal que me chamou é falar, Aline, traz essa ideia do campo ao caderno, quem sabe a gente não consegue multiplicar aqui. Então, talvez a saída seja essa mesmo, eu levar para os meus bate-papos, né, em que eu vou falar de agro só e contar um pouco dele também. Preciso fazer igual a galinha, né? Exatamente. Fazer meu marketing. Muito bom. E está à disposição aqui sua, né? Quando Muito você tiver obrigada. mais alguma coisa para compartilhar e a gente ajudar a Pode deixar. multiplicar, né? Porque eu acho que assim, iniciativas boas, ideias boas, né? A gente tem que colocar mesmo, realmente, né? E trazer mais gente, fazer mais gente sonhar o seu sonho, né? Que aí fica mais fácil dele se tornar realidade, né? É que antes dele se tornar realidade, as pessoas batem bastante, né? Fica lá na sua casa, sábado, de manhã lá, vai, já ficou a semana inteira fora. Então, primeiro a gente toma umas pedradas, mas como diz meu pai, se você está tomando pedrada, você está no caminho certo. Então, vou Exatamente, acreditar. exatamente. Muito bem. Né, você fala muito em deixar marcas, né? Que marca que você gostaria de deixar para o nosso agro? Eu quero deixar a minha verdade, né? Contar como é o dia a dia e mostrar que o agro ele não precisa ser duro, né? Rígido para ser respeitado. Eu falo, eu tenho minha pitada, eu gosto de levar a vida leve, eu gosto de uma risada, eu gosto de uma piada. Então eu quero encontrar o agro desse jeito, né? Com espaço para o agro
espaço feminino dentro do agronegócio, o espaço para diálogo, para conversar sobre o assunto. Aqui dentro da empresa, inclusive, a gente faz isso. Eu quero ser lembrada por alguém que traduziu o dia a dia do campo de uma forma diferente mesmo, sabe? De uma forma mais sensível, talvez, que aproxima as pessoas, que conecta pessoas, que conecta áreas diferentes, né? Então, eu tenho me aproximado de áreas diferentes, área de tecnologia. Nós estamos abrindo a empresa para virem fazer uma experiência, um laboratório aqui, eles querem criar produtos do agro. Então, eu quero ser essa pessoa, sabe? Que faz essas conexões. Muito bacana. Né, você que está atuando em comunicação também, né, eu te pergunto, como é que é essa questão de comunicar com o jovem, né, que é um desafio hoje que a gente tem, né, nessa população predominantemente urbana, e hoje, né, dentro dessa meninada que está chegando aí, que fala uma língua da internet, né, e que Uhum. tão difícil você vê termos aí, é vibe, é não sei o quê, e aqui, né? Como é que o agro, né, que está lá ainda, né? O agro moderno tem muita tecnologia, né? Hoje, numa semente, eu mando um abraço aqui para o professor Roberto Rodrigues, né? Que fala que tem tanta tecnologia quanto uma nave espacial. Uma semente hoje, ela tem mesmo, que tem, É né, verdade. tem transgenia, tem tanta coisa, né, que Tem você muita vê. gente debruçada atrás, né, Romão? Tem, né? Está chegando aí, né, alimentos nutracêuticos que vão funcionar como uma vacina, né, enriquecidos. Né? Eu trabalho aqui muito forte com a agricultura regenerativa, né, que está buscando, né, essa substituição de químicos, né, com segurança, com toda a seriedade, né, sustentabilidade, mas a gente sente essa dificuldade, né, de conversar com as crianças, que você está fazendo esse trabalho maravilhoso, e os adolescentes e jovens, né, que são o futuro do nosso país. Né? E conta um pouco como que você percebe isso, como que você tem assim uma luz, um insight, né? Nós recorrendo, né? E assim, eu estava conversando antes de vir para cá com o pessoal, né? E dizendo que a gente tem uma língua tão rica, né, que tem uma palavra que nem outra língua tem, que é saudade, né? Que a gente sente isso, é uma coisa tão gostosa, saudade da infância, saudade das pessoas que a gente ama, família, amigos, etc. Saudade da polenta, né? O É, Flaninho. isso, mas a gente não valoriza a nossa língua e ficamos aí com brainstorm, É, mas em interior de Minas, São Paulo, é tororó de parpite, né? Então a gente precisa resgatar a riqueza da nossa língua, mas como que você sente que a gente tem que comunicar com essa juventude que está chegando para o agro, está assumindo, que está fazendo a sucessão que você já implantou aí, que é um desafio que a gente tem no agro, né? Como que você vê como que a gente tem que comunicar com essa criançada, os adolescentes e jovens? eu acho que, pensando assim na Aline do passado, né, e com a Aline de hoje, a gente tem um pouco de medo, talvez, não que eu tivesse, que isso não era algo que me atormentava, digamos assim, mas eu vejo alguns jovens, alguns que eu cruzo, né, no meio dessa jornada, de parecer com os pais, de ser arcaico igual os pais, né? Principalmente na questão da sucessão. Falei, meu pai, nossa, a gente não vai dar certo e tudo. Então, eu acho que para ser do agro, você não, a gente que nasceu do agro e quer continuar, ou alguém que quer entrar para o mundo do agro, você não precisa ser igual exatamente ao modelo que você tem na mente, né? Ao modelo que você viu construir. Você pode vir aqui e fazer de um jeito diferente, do seu jeito, né? A sucessão, ela não é repetir o que está sendo feito, ela vem dar continuidade ao que está sendo feito. E aí eu trago essa continuidade, trago a ela a minha personalidade, ao meu toque feminino, ao meu toque Aline, né? Não a Aline que é filha, que tem que replicar,
mas é a Aline que somou que, né, na personalidade, o que vem um pouco da mãe, que é professora, do pai, que é agricultor, o que ela se tornou no mercado, o que ela enxergou como verdade, e ela traz para o dia a dia, né? Então, os jovens hoje, eles precisam saber, agro é tecnologia, agro é culturas diferentes, é línguas diferentes, são línguas diferentes. Eu queria ser moça, Ronaldo, quando eu era criança, né? Que eu queria conhecer o mundo. E hoje eu conheço o mundo pelo agro, né? Então, assim, eu consegui o objetivo de conhecer o mundo, eu consegui, ou porque eu vou para diversos lugares por conta do agronegócio, ou porque o meu produto vai para muitos lugares, ao final, né? A gente chega em vários lugares. Então, assim, você consegue conhecer o mundo a partir daqui, né? Então, o jovem não precisa ter medo de se travar, que nem eu não retroagir, não. Eu venho trabalhar no negócio da família e que está me levando para lugares maravilhosos, conhecendo pessoas diferentes. Esse ano eu conheci Brasília, graças ao agro, né? Nos conectamos, por exemplo. Então, assim, esse medo, esse receio de propor o novo, não precisa ter, tem espaço para isso, para o jovem, é isso que ele precisa ver. A gente tem que entender que a terra precisa ser respeitada, né? Eu falo que é até um pouco romântico isso, dizer isso da minha parte, mas o campo, ele precisa ser respeitado, o trabalho lá, ele precisa ser respeitado, né? Existem forças na natureza que interferem, então é um negócio majestoso o que acontece lá todos os dias, mas tem espaço para inovação, tem espaço para tecnologia, para qualquer área. Por isso eu falo, vamos conectar áreas diferentes, porque existe, e os jovens precisam ver isso, que existe espaço para todas as áreas. E quanto mais a gente investir, debruçar e nos atentarmos ao agro, a gente vai chegando mais longe, ganhando ainda mais o nosso espaço. Muito bom. A gente tem, né, hoje agricultura digital 5.0, inteligência Nossa, artificial, 360, in- internet das coisas no agro, né? internet das coisas. A Então, gente agora, chat agora, aplicativos voltados para o campo, enfim, as pessoas só precisam enxergar a verdade, e esse é o nosso papel, eu acho que de quem já vive o agro no dia a dia, em trazer isso, mostrar essa verdade. A gente precisa vender o nosso agro para quem não está vivendo o agro no dia a dia. Essa barreira que a gente precisa quebrar, sabe? Eu acho que é isso. Esse é o propósito, nem você com o podcast. A gente precisa divulgar para que pessoas que não vivem esse nosso núcleo possam ouvir, né? é verdade, esse também é o meu desafio. Eu estou lembrando que você falou, né? O seu sonho de conhecer o mundo. Agora você inverteu, né? A sua jornada, a sua viagem é fazer o mundo conhecer o agro, É isso mesmo. né? Então, É isso você que era do que agro seja e comigo, né? você que é do agro queria conhecer o mundo. Agora, a sua missão é muito maior, né? Você tem agora o papel de ajudar o mundo a conhecer o agro, né? É isso Que mesmo. maravilha, né? Uma benção. Mas É uma vez. eu queria, então, a gente já está caminhando assim, né? O tempo roda rápido aqui. Eu falo que o relógio aqui, né, do estúdio do Henrique é o ponteiro grande, não tem o pequenininho. Né? Só o grande, ele gira rápido, o tempo Ele vai passa, logo, quando você vê, puxa vida, né? Já acabou. está dando tempo, mas eu queria, assim, lembrar você, né? Você falou, veio a Brasília, conheceu Brasília esse ano. Olha, a agenda aí para o ano que vem, certo? 7 a 9 de julho de 2026, 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto e terceiro Encontro Mundial, certo? Não, Aqui em esse ano Brasília, eu estarei em Brasília tá? para É, esse encontro. né, imperdível, né? Porque a gente também já está vendo a cana ser trabalhada com plantio direto e a soja na renovação sendo trabalhada com plantio direto, né? Eu faço uma homenagem aqui ao colega do IAC, Denizar Bolognese, acho que APTA IAC, né? E, que esse da Secretaria de Agricultura, que são os institutos, né? IAC, IZ, APTA, Uhum. Delizar Bolognese participou de uma live comigo mostrando esse trabalho de renovação de cana. E aí, o amigo Chiquinho Maturro, da rede LPF, né, a gente conversa sempre, ele até falou, ó, São Paulo já ultrapassou 1,5 milhão de hectares de soja, né, o novo polo de soja no país, quer dizer,
e isso é fantástico, né? Porque é uma leguminosa, enriquece, é Sim, base para a produção de tanta coisa, né? E carne bovina, carne de peixe, ovos, carne suína, eh, e essa sim. dádiva na natureza de fixar, né? Não precisar adubar com nitrogênio. Então, não esquece, viu? E a iniciativa de Olho no Material Escolar vai estar participando aqui, Que bacana. tá? E quem Não, sabe, você né, você traz também aí colocou o do caderno. campo ao caderno, Ah, né? eu ponho meta, viu? Ontem eu tive numa palestra com o nosso secretário de Desenvolvimento do Estado e ele falou que ele tem alguns inimigos, mas todos estão dentro dele. Ele só traça as metas e vira aquilo lá contra ele. Então, eu adorei essa colocação dele e essa vai ser meu inimigo para o próximo semestre, viu, Naldo? Eu vou fazer acontecer o do campo ao caderno. Maravilha. Eu aprendi isso em relação a concurso e a vestibular, né? O seu principal concorrente é você mesmo, É, né? mas eu adorei essa colocação de foca e esse é o maior inimigo, é aquele lá, vai para a guerra, entendeu? Isso mesmo. Vou fazer isso mesmo. Muito bom. Ô, Aline, né, assim, eu queria que você deixasse aí um conselho como uma mensagem final, né? Que conselho você daria para os jovens sucessores que estão chegando agora no agro, né? Com a sua bagagem, a sua experiência, né? A gente aprende a andar andando, né? Exatamente. Então, mas Vai doer, viu, Ronaldo? Eu tenho que dizer para eles que nem sempre vai ser fácil, como nada na vida é. As conquistas, elas precisam de transpiração. A gente precisa transpirar e ser resiliente. Assim como acontece lá no campo, né? Um dia faz geada, outro dia faz sol, outro dia chove, é o que precisa. E a plantinha vai tentando ser resiliente. Esse é o exemplo que a gente tem. Quem chega depois já chega com tudo com tudo formado. Né? Então, só querer transformar não é o suficiente. A gente tem que respeitar o que já existia, respeitar o que veio antes, ouvir os que vieram antes e encontrar dentro desse modelo o seu propósito. Né? O meu foi de comunicar o que a gente faz aqui. Mas você vai encontrar sempre o seu próprio propósito, né? E você não tem que ser igual, você pode criar o seu modelo aqui dentro, mostrando as pessoas, respeitando quem chegou antes. Eu acho que respeito, resiliência, elas são, elas são a chave para a sucessão, né? E não tenho medo de propor o novo se achar que vale. A sucessão, ela não é só técnica, ela é muito afetiva, muitas vezes. que bacana. Eu estou lembrando aqui, né, de uma frase que eu vi, nem lembro mais quem me falou isso, mas que na vida, né, a gente tem que ter a coragem, a decisão de aprender, desaprender e aprender de novo, E né? aprender de Eu novo. acho que sim, eu estou lembrando aqui que eu acho que é do Tejon. Um abraço para o Tejon, né? Eu admiro muito ele. A gente tem algumas pessoas no agro, né, eh, que são assim modelos, e ele é um modelo de comunicação, assim como eu gosto muito também, né? Uhum. Do Chico Graziano, Chico né? Do Graziano. Cabreira, né? Que está Chico vindo. Graziano, acho que te fez um mascote aqui na Agricana, viu? O, que a gente tinha uma biblioteca móvel. A gente tinha alguns livros que a gente mandava para as crianças, filhos dos nossos colaboradores. Eu sempre fui apegada à educação, vai vendo. Vai, Então, eu fiz uma tá no biblioteca. DNA. Isso, está no DNA. Eu fiz uma biblioteca circulante. Então, a gente fazia uma escala e mandava livros mensalmente para os filhos dos nossos colaboradores. E junto com esse livro, e o Chiquinha, que eu não tenho nenhum aqui próximo a mim, que veio em homenagem ao nome dele, a gente mandou para ele, foi muito bacana, que a gente deu um nome ao nosso mascotinho, ele ia com o nosso uniforme aqui da Agricana, então ele ia para a casa dos filhos, Que para bacana. fazer a leitura dos livrinhos junto com o mascote. Traz ele para o evento ano que Vou vem. levar, Chiquinho. Tá vendo? Ó, tá passando vários insights no nosso papo aqui, viu? Então, bacana. Ele é o nosso embaixador dos Clube Amigos da Terra, que são os grupos de produtores que trocam experiência para promover o plantio direto, né, o sistema plantio direto. Então, uma figura fantástica, né, admiro demais, gosto dele. Ele tem o dom, né, de escrever, Sim, sem e dúvida. passar uma ideia, né, faz esse papel maravilhoso.
eh, de mostrar para a sociedade quão é importante o nosso agro, né? Exato. E ele foi uma das inspirações, realmente, porque falava muito, né, do agro. Então, Ex- Chico, meu abraço para você. né? Grande abraço para ele, é uma figura especial, que eu admiro muito. E assim, vou lembrar uma outra pessoa também que eu gosto muito, né? Gostava muito, me ajudou muito, que eu tinha como uma pessoa especial, né? O agrônomo mais longevo que já teve no Brasil, Fernando Penteado Cardoso, muito ligado à cana, né? Uhum. E que vendeu a empresa dele de fertilizantes, criou uma fundação, Fundação AgriSUS, que apoiou muitos projetos, inclusive de plantio direto de cana e plantio direto de soja na renovação de cana, né? Bacana. Então tem uma foto dele assim emblemática que ele aparece, né, no meio de um canavial mostrando a planta, né, a cobertura, quer dizer, a proteção do solo. Numa época ainda que se queimava a cana para fazer colheita, né? Muita coisa evoluiu e mudou, Graças a né? Deus. Então, eu acho que a inovação, né, é a mola que move, né? É a locomotiva que move o nosso agro, né? Então é isso, e a gente precisa comunicar. Então, parabéns, né, para você que vem fazendo esse trabalho, é protagonista. Estou muito feliz, muito honrado de trazer você aqui, Muito né? obrigada. E a gente está podendo aí conversar um pouquinho sobre esse trabalho fantástico que a gente espera que cresça, né, e ajude a mostrar para a sociedade aquilo de bem que a gente está fazendo no campo, né? Com É certeza. isso, né? Eu que agradeço novamente ao convite, ao espaço para contar um pouco da minha trajetória, das minhas conquistas e dificuldades, e espero que possamos nos encontrar em breve novamente aí nos eventos. Se Deus quiser, né? Eu também espero. Então, né, muito obrigado, um abraço para toda a sua família aí, né? Obrigada, obrigada. Fico contente Parabéns. de conhecer aqui, viu, Naldo? Conhecer nossos canaviais aqui. Ah, com certeza. Numa outra oportunidade, né, eu estou atuando muito forte nesse segmento com fertilizante, que é o meu patrocinador aqui, Gefoscal, né, que está indo muito bem aí com o apoio do professor, da equipe do professor Vitti, professor Otto, né, o Haroldo Junqueira, né, que é parceiro da Agronova, trabalhando aí. A gente está com um trabalho muito forte de validação, né? Professor Pavinato, professor Paulo Figueiredo da Unesp, né? Uhum. Tem todo um trabalho muito forte sendo desenvolvido, porque esse produto tem uma série de vantagens, né? Tem vantagem operacional, não precisa incorporar, ele é um multinutrientes, então tem fósforo, tem cálcio, tem enxofre, tem magnésio, riquíssimo em silício. A cana precisa de muito silício, né? E silício disponível, e ele tem, então, e silício é resiliência, né? Então, muito interessante para a planta. Então é isso, né? Eu espero que a gente possa, né, conhecer o trabalho de vocês de perto, vivenciar isso, que Com é de certeza. olho no material escolar, vivenciando a prática, né? É isso mesmo. Um É isso caminho. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, mostrar para essa meninada aquilo que a gente está fazendo de bom no campo, né? E, se possível, levá-los presencialmente, mas se não, também criar esses registros, né? Nós estamos numa geração online, digital, etc. Vamos Se eles mostrar para essa quiserem vir por meninada. aqui, vamos por aqui, né? Exatamente. Quem tiver oportunidade, vai presencialmente, né? Exato. É, que a gente lembra daquele ditado: a rapadura é doce, mas não é mole. Não é verdade? Um Não. grande abraço, viu, Aline? Fica Um com Deus, abraço muito e até a obrigado. próxima. Até a Conte próxima. comigo sempre. E Tchau, eu, tchau. tchau, tchau. E eu quero ressaltar que esse trabalho conta com apoio da Gefoscal, né, que é um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.